Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu vim trazer um conteúdo diferente para vocês porque eu vou falar sobre um livro que a Ana me recomendou. Então, Ana, apresente-se para o pessoal e fale pra gente sobre o que é esse livro. Oi pessoal, eu sou a Ana e no quadro de hoje a gente veio falar de livros e o livro é esse daqui, que na verdade é uma junção de dois livros da escritora e criminóloga Ilana Kazoy, que é Arquivos Serial Killers e Serial Killers Made in Brazil, que como o próprio título diz, metade do livro fala sobre serial killers gringos e a outra metade fala sobre os serial killers brasileiros. Legal, e você me convenceu a ler o livro, a me interessar sobre esse assunto de criminologia, mas eu queria que você falasse com meus inscritos do que se trata a criminologia e o que esse livro aborda em si. Então, a criminologia, assim, é um universo assim, muito abrangente, assim, ele engloba várias áreas do direito, da psicologia, um pouco também de sociologia, assim, ele estuda a mente dos criminosos, o porquê de tais crimes, como que funciona, por exemplo, a cabeça de um psicopata e tal. E esse livro, eu disse que foi escrito pela Ilana Kazoy, que pra quem não sabe, ela é uma criminóloga brasileira assim, famosa, ela inclusive acompanhou vários casos por perto, como o caso da Suzane von Richthofen e o caso da Isabel Nardoni, ela acompanhou o julgamento e tudo mais. E ela também escreveu esses livros de serial killers, inclusive ela chegou até a entrevistar um dos serial killers presente no livro, que a gente vai falar mais pra frente. E esse livro, ele além de falar um pouco da biografia de alguns deles, ele também conta um pouco sobre sinais que os serial killers demonstram na infância, sinais que demonstram, que os psicopatas demonstram, assim, como diferenciar um psicopata de outras pessoas também, tipos de punição e tudo mais, sobre prisão perpétua, pena de morte, essas coisas todas. Esse livro, assim, ele basicamente, assim, fala de maneira muito completa sobre esses serial killers. Interessantíssimo, eu li o livro todo, pessoal. Eu recomendo fortemente para quem tem interesse nesse tipo de assunto. E eu acho que o mais interessante da gente falar aqui é a questão de que esse livro especificamente, ele trata de psicopatas, ou seja, é o aspecto da criminologia que trata sobre o psicopata. E o que é o psicopata? É um ser incapaz de ter empatia que existe para causar dano à sociedade. Isso é o que é um psicopata. E por que isso é importante? Vejamos. Tem uma diferença entre o criminoso comum, que ele vai cometer o crime buscando a sua satisfação pessoal, no quesito material, por exemplo, ele vai roubar, ele vai cometer latrocínio, e o psicopata que comete crimes para satisfazer um desejo do qual ele não tem o menor controle possível. E aproveitando para falar desses psicopatas que não têm o controle do seu próprio desejo, daquilo que eles são em si mesmos, eu queria que você falasse assim, pelo menos de um caso, aproveitando, né, que você é gringa, aproveitando para falar dos serial killers gringos, qual que você acha que é um que mais chama a atenção? Depois eu vou falar sobre um brasileiro e emendar também com um problema no nosso sistema legal e na nossa polícia. Bom, são vários serial killers diferentes presentes no livro, assim, cada um tem sua própria característica e tudo mais, seu próprio modus operandi, cada um teve problemas diversos na infância, na adolescência e tudo mais, que acabaram resultando na pessoa que eles se tornaram. Mas eu vou dar um exemplo de um serial killer específico, que ele sim era um psicopata, que é o Ted Bundy, que ele era um serial killer, assim, olhando pra cara dele, assim, ele já era o cara que, assim, encantava muitas pessoas, assim, pra quem viu o filme A Irresistível Face do Mal, que inclusive tem na Netflix, recomendo que você veja, Ivan. Porque o filme, inclusive, tem o Zac Efron, o Lily Collins e tal. Esse serial killer, o Ted Bundy, ele já conquistava muito bem as pessoas, tudo mais, inclusive era extremamente inteligente, assim, ele era formado em Direito e sobre Psicologia, inclusive, pra quem não sabe, curiosidade, ele até trabalhou em uma linha de suicídio tipo CVV e tal, mas ele ajudou a tirar a vida de um monte de mulheres, inclusive, que os serial killers, muitos deles, eles matam pessoas que sentem atração, por exemplo, alguns são mulheres, outros matam só homens, por exemplo, tem um outro aqui que é o Jeffrey Dahmer, ele só matava homem. No caso do Ted Bundy, ele só matava mulheres e assim, ele já tinha um jeito de chamar a atenção delas, que assim, não vou dar spoiler, né, porque não quero atrapalhar a leitura de ninguém, mas ele já atraía e ele matava. E aí assim, aí claro que rola investigação de que não, nunca poderia ser ele, esse cara é bom demais e tal.
E aí, no final das contas, assim, porque os psicopatas conseguem enganar muito, assim, eles conseguem passar um charme e tal. Mas uma coisa importante sobre psicopata é que é o seguinte, o psicopata, ele demonstra vários sinais, assim, por exemplo, a falta de empatia, eles são muito manipuladores, eles às vezes têm dificuldade de manter um relacionamento estável, eles querem se aproveitar de situações. Mas uma coisa importante de ressaltar é que o psicopata não necessariamente vai virar um assassino, serial killer, assim. Temos, por exemplo, vários casos de psicopatas que se tornaram líderes políticos, grandes empreendedores. E também nem todo psicopata é um assassino, assim. Tivemos vários casos aqui no livro de serial killers que não eram psicopatas, assim, que tiveram outros transtornos, tipo transtorno de personalidade e tudo mais, mas que não eram psicopatas. Ele não necessariamente pode virar um matador, mas ele pode virar, por exemplo, presidente da república, que é tão ruim quanto, não é mesmo? E exatamente eu acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar. O psicopata, ele é um ser que naturalmente é incapaz de ter empatia e é incapaz de conviver em sociedade sem causar dano aos outros, porque para ele, sempre a sua satisfação pessoal e o seu ganho, por mais perverso que seja, ele vai estar acima do bem-estar coletivo, vai estar acima da ética. E o que acontece? Quando você constrói uma sociedade, né? Quando as pessoas constroem uma sociedade, elas estão construindo uma maneira de organizar a ética de cada um, organizar uma ética. Ou seja, cada um tem aí sua moral, né? Cada um tem o senso daquilo que é certo e errado. E a ética é basicamente você conseguir ter uma convivência de toda essa moral pessoal, subjetiva de cada uma, no mesmo regime legal, né? Sobre o mesmo guarda-chuva jurídico. Só que o psicopata ele tem problemas para se encaixar nisso, porque ele é naturalmente um ser antiético, correto? E aí, a gente tem que ir para um caso interessante, que eu falei que eu ia falar sobre um caso de um brasileiro, eu vou falar sobre um sujeito chamado Febrônio, né? Chamado de índio do Brasil, um sujeito completamente louco, que acreditava que era filho de alguma espécie de divindade, ele se dizia filho da luz, e ele foi preso pelo assassinato de 2 jovens. Mas antes desse assassinato, ele era um viciado contumaz em cometer crimes de falsidade ideológica. Ele se passou por médico obstetra, por dentista, causando inúmeros danos, causando morte de crianças que ele fez parto. Como dentista, ele arrancava os dentes das pessoas de graça, simplesmente dando justificativas anticientíficas, ou seja, um vagabundo da pior espécie. Um criminoso que só não foi pego antes de cometer os seus homicídios, porque os crimes dele foram no início do século XIX ou XX, se não me engano. Acho que foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos no início do século XX, se não me engano. Sou péssimo com datas, vocês sabem disso, mas numa época em que não havia comunicação nenhuma entre as forças de segurança aqui no Brasil. Ele cometeu crime em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se não me engano também. E por causa dessa falta de comunicação, por causa dessa falta de integração, ele conseguiu se manter impune por muito tempo. Pois bem, essa integração começou a ser feita, mas não quando deveria, não começou a ser feita lá no meio do século XX, sei lá. Na verdade, essa integração entre as polícias é uma coisa recente, é uma coisa que não está totalmente aperfeiçoada ainda, e ainda no Brasil existem criminosos que mudam de estado, vão de um estado para outro para fugir da justiça. Isso ainda é um problema que existe, é um problema que tem nos Estados Unidos também, que muito vagabundo fica atravessando fronteira para conseguir escapar da justiça. Tem muito isso. E é uma questão que pode ser muito bem trabalhada, como por exemplo a implementação do ciclo completo da polícia, que é permitir que aquele policial que atende uma ocorrência, ele participe de toda a ocorrência até o seu final, né? Que não seja necessário que um policial militar tenha que levar as pessoas na delegacia para pegar depoimento com o escrivão da Polícia Civil, e se o delegado não estiver lá na hora, vai todo mundo ter que esperar 5 horas para dar o depoimento, e nas 5 horas o bandido já foi embora, já sumiu, já cruzou a fronteira do estado e já está lá cometendo crime em outro lugar. Então, essa é um ponto a ser melhorado para que a gente consiga coibir esse tipo de crime. Porque o psicopata ele não vai parar de cometer crime. Assim, você consegue diminuir a criminalidade numa sociedade através de
educação, geração de emprego e renda, geração de, né, um sistema legal mais forte que dê garantia da punição para aqueles que andarem, né, fora do sistema legal, correto? Você consegue, através de todos esses mecanismos, coibir que o criminoso comum cometa crimes. O sujeito que quer assaltar um banco para ganhar dinheiro, ele não vai assaltar o banco se ele souber que ele com certeza será enfrentado pela polícia, será preso e pode acabar até sendo morto num tiroteio. O sujeito que quer cometer estelionato, ele não vai sair cometendo estelionato por aí se houver uma pena pesada e ele tiver certeza de que vai ser vitimado por essa pena, né? Que vai acabar tendo que cumprir a pena. Tem um criminólogo famoso, o Cesare Beccaria, que ele fala que um dos maiores componentes para você coibir a atividade criminosa é a certeza da punição. Pois bem, eu acredito que seja a certeza e a intensidade, porque não adianta nada você dar para o vagabundo a certeza que ele vai ser punido, mas ao mesmo tempo ser uma punição capenga aí, 10 anos de cadeia para homicídio, 6 meses para estelionato, o vagabundo vai continuar cometendo, correto? Então, certeza e intensidade da punição são interessantes para coibir o crime comum, mas a gente aqui está falando de psicopata, né? Sim. E o psicopata não é um criminoso comum. Qual que é a característica que o psicopata tem que o criminoso comum ele não tem de forma alguma? Olha, assim, depende de vários fatores, assim, cada psicopata tem seu jeito e tudo mais, assim, tem a capacidade, assim, de manipulação, que é um psicopata, assim, muito comum, e às vezes, assim, um criminoso que não é um psicopata, assim, ele não apresenta essas capacidades de manipular, que essa capacidade de, assim, parece que ele tá controlando alguém e tudo mais, então, essa é uma outra característica. Psicopata, assim, ele sempre fica querendo aparecer e tal, por isso que eu falo que tá de maneira bem charmosa e tudo mais. E isso, assim, até e não psicopatas podem dar, mas assim, podem também não dar, assim, esse poder de sedução e tal. E também, assim, tem a capacidade, eu falei, assim, que uma das fortes características de um psicopata é de não sentir empatia pelos outros, que, assim, eles têm emoções, mas são emoções ligadas a eles mesmos. Um exemplo que eu posso dar é que no momento que a Sandy von Richthofen, ela ouviu a sentença dela, que ela seria presa, ela começou a chorar e tudo mais, porque quando a situação era com ela, aí ela ficava muito desesperada e tal. Quando era com outra pessoa, quando era com o irmão Andres, ou com os pais, ela simplesmente não esboçava muita reação e tal. Então, essa é uma forte característica e que em assassinos que não são psicopatas, assim, pode não ser muito comum. E assim são várias características de psicopatia e sociopatia que a gente pode encontrar aqui, que algumas podem se diferenciar de assassinos comuns, depende muito do caso. Exatamente. Assassinos, ladrões, bandidos em geral, eles seguem as regras básicas da racionalidade. Mas já o tal do psicopata não. O tal do psicopata ele vai cometer crimes se ele estiver solto. Um belo exemplo é um sujeito que pleiteia ser solto, o tal do vampiro de Niterói. É Marcelo de alguma coisa? Marcelo do quê? O vampiro de Niterói? Vamos ver como é que é o nome dele. O caso dele é bem descrito aqui no livro. É um sujeito que fez coisas horríveis, coisas lamentáveis, coisas que qualquer ser humano que visse sendo cometidas... Marcelo Costa de Andrade. Marcelo Costa de Andrade, um vagabundo conhecido como Vampiro de Niterói, um sujeito que qualquer pessoa decente, qualquer bom cristão, teria o prazer de colocar numa fogueira. É verdade, infelizmente é a verdade. Qualquer boa pessoa se sentiria no dever moral de incinerar um sujeito desse. E ele é um sujeito que não pode ser solto nunca, porque ele vai, sem dúvida alguma, voltar a cometer os seus crimes. Se esse sujeito estiver solto, ele é um total incapaz de conviver em sociedade. E a gente tem um problema no Brasil sobre isso. O problema é que você não tem mais no direito brasileiro, desde 2015, a figura desse incapaz. Você não pode falar que o vampiro de Niterói, que o maníaco do parque, que esses caras são incapazes. Porque o que acontece, pessoal? No direito penal brasileiro, você pode cumprir até 30 anos de sentença, se você for capaz e puder receber uma pena de acordo com a sua capacidade. A capacidade legal é a sua capacidade de realizar negócios jurídicos, celebrar contratos, se casar, por exemplo, fazer compras, fazer negócios, comprar aí um imóvel, comprar um carro.
Teoricamente, a capacidade ela serve até para você comprar uma bala na feira, só que ninguém vai verificar se você é capaz ou não para você comprar uma bala, mas você precisa ter capacidade para, por exemplo, celebrar um contrato de compra e venda de um imóvel, de uma fazenda, de alguma coisa assim, correto? E o que acontece é que o incapaz é aquele que não pode celebrar esse tipo de contrato e também não pode ser julgado como capaz, né? Ele não pode receber uma pena de alguém que tem plena capacidade de discernir o seu ato, né? Entender que o seu ato é criminoso, e aí ela vai e comete o ato. Esse alguém, ele é um ser capaz que pode receber uma pena de até 30 anos. Mas o incapaz, por exemplo, a criança, ele não pode ser julgado como adulto, não pode ser julgado como capaz, justamente por causa dessa falta de capacidade e de discernimento. Então o que acontece com o psicopata? O psicopata é um sujeito naturalmente incapaz de entender os seus atos como errados. Ele entende que está cometendo um crime e que ele precisa esconder aquilo da polícia, mas ele não entende aquilo como errado, ele não vê que aquilo é um erro que ele está cometendo, um crime que ele está cometendo em sociedade. Então, o que acontece justamente é que o psicopata ele é um incapaz que, graças ao Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, ele é considerado capaz. Então, o sujeito que nem o Vampiro de Niterói, de acordo com esse novo estatuto, ele tem que ser solto depois de 30 anos de cadeia. E ele já está preso há mais de 30 anos. Então, por isso que está ele, Maníaco do Parque, toda essa turma querendo ser solta, né? Se movimentando com seus advogados por causa desse novo estatuto da pessoa com deficiência, que tem seus benefícios. Aliás, é um estatuto que tem 90% de benefícios e tem esse 10% que é uma vagabundagem. É isso. Então, bom, o que cabe ser feito? Reformar o estatuto, talvez, fazer uma emenda a ele para colocar psicopatas e pessoas incapazes de conviver em sociedade na cadeia para sempre, que é o lugar delas, o lugar do Chico Picadinho, sei lá, do Vampiro de Niterói é na cadeia para sempre, não tem jeito. Não podem ficar soltos, não podem sair por aí aterrorizando a sociedade. O psicopata em si é um ser complicado de se lidar, porque ele é um ser que sempre vai causar dano. Não importa, ele pode não ser um homicida, mas ele pode virar político, né? Pode querer ser presidente. E o dano que um psicopata como presidente vai causar, eu acho que é maior do que até a meia dúzia aí de vítimas de qualquer vagabundo desses. Então, né, existe uma dificuldade em se lidar com a figura do psicopata. Mas agora eu vou deixar a Ana encerrar o vídeo com a recomendação literária, falando para as pessoas por que elas devem ler esse livro maravilhoso. Tem o quê? 700 páginas, mais ou menos? 400 e poucas? Deixa eu ver aqui. Quantas? Umas 700 páginas, mais ou menos. Umas 700 páginas, pessoal. 700 páginas de diversão para vocês. Então, por que eu recomendo ler livros de criminologia, em especial da Ilana Casoy? Bom, eu imagino que vários inscritos aí do canal do Ivan devem ser fã de casos reais e tudo mais. E a coisa que eu recomendo muito, vocês lerem livros de criminologia em geral, porque assim, tudo bem que a gente está mais acostumado a fazer pesquisa na internet e tudo mais, mas quando é com livro, aí sim que vocês vão ter uma visão assim, completamente diferente, assim, muitos são feitos à base com muitas pesquisas e tudo mais. E fora que, assim, a gente lê de um ponto de vista muito interessante, que é ponto de vista dos criminólogos, dependendo do livro, às vezes é de psicólogo e tudo mais. No caso do livro da Ilana Casoy, ela que é uma criminóloga bem famosa aqui no Brasil, que inclusive ela também escreveu outras obras, tipo Bom Dia Verônica, que inclusive virou série, e também ela foi uma das roteiristas junto com o escritor Rafael Montes dos dois filmes do caso Richthofen, a menina que matou os pais e o menino que matou os pais. E os livros dela são feitos à base assim, com uma intensa pesquisa e também algumas entrevistas, inclusive na parte de serial killers no Made in Brazil, tem um serial killer que ela entrevistou, que foi qual mesmo? O Marcelo. O Vampiro de Niterói. O Vampiro de Niterói, tem a transcrição lá da entrevista que eles fizeram e tudo mais. E também, assim, fora que o livro é muito interessante, assim, principalmente para quem gosta de casos reais, de criminologia, etc. Então é isso, para quem quiser uma boa dica de livro, leiam Arquivos Serial Killers, que é a junção de Arquivos Serial Killers e Made in Brazil, da Ilana Casoy. Na verdade, assim, o primeiro livro chama Louco ou Cruel e o segundo Made in Brazil, assim, só uma pequena correção. E da editora Dark Side aqui. Uma compilação muito boa e, pô, gente, esse livro é bonito.
só pra vocês verem. Olha como é que ele é bem encadernado. Olha como é que as páginas são bem diagramadas. Temos fotos dos psicopatas, temos fotos, tem assim... foto, tem... transcrições de entrevistas e tudo mais. Dos casos. Não, tem aqui a cartinha do Zodíaco, tem... Ah, sim, tá dando pra ver? Eu acho que deve estar dando pra ver. Se não tiver dando pra ver, pessoal, vocês comprem o livro. Mas, ó, nossa, bonitinho o livro. Assim, paga nós, Darkside. Os caras fazem patrocina a gente, por favor. Os caras fazem um trabalho excelente. O livro é foda. Então, pessoal, um abraço pra todo mundo. E eu vou trazer mais vezes vídeos assim, com outras pessoas, falando sobre livros, falando sobre coisas legais. E trazendo aqui, né, um pouco da temática base do canal, sempre. Nesse caso, falando sobre algumas reformas legais que precisam ser feitas para proteger a sociedade o mínimo possível dessa escória aí que são psicopatas, sociopatas, essa porcaria toda que a gente quer ver muito longe da nossa vida, né? Sim. Então é isso, pessoal. Por favor, se inscrevam no canal do Ivan, curta esse vídeo, ative o sininho de notificação, sigam ele no Instagram, @GuinterIvan. E para quem quiser participar do grupo de WhatsApp do canal do Ivan, é só entrar em contato com ele. Isso, entra em contato comigo, eu boto você lá no grupo de WhatsApp. Se você for chato, eu não vou te colocar lá, beleza? Mas, né? Se você se acha chato também, aí é problema seu. Um abraço pra todo mundo. Até mais, pessoal. E até a próxima.